Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal do Centro de Umbanda Caminhos de Aruanda. Estamos aqui em mais um encontro virtual e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre um tema bem atual, que é a divergência. Mas eu gostaria de falar mais especificamente sobre as divergências saudáveis. Ué, mas divergências saudáveis? Sim, as divergências são sempre muito saudáveis. Infelizmente, hoje em dia, a gente sempre que escuta esse termo divergência, a gente pensa inicialmente em pontos de vista tão extremos que nos remetem a conflito, a brigas, a discussões sérias. Mas as divergências, elas são apenas pontos de vista diferentes, ideias que estão em desacordo. E não necessariamente elas devem gerar um conflito. A gente não tem a necessidade de ter um desentendimento, discórdia, desunião. Mas o que a gente vê hoje em dia, especialmente nas redes sociais, é que muitas pessoas entram em discussões sobre qualquer tema e comprometem de maneira extremamente agressiva várias relações de amizade, relações de família. As desavenças, elas que são geradas porque fulano toma partido de A e Beltrano toma partido de B, elas têm um grau tão extremo que, por uma questão de uma incompatibilidade de ideias, as pessoas decidem romper relações muito antigas e muito afetuosas, sem que haja nenhum diálogo. Ou muito pior, quando uma conversa chega a acontecer acerca dessa divergência de pensamento, de ideia, de opinião, essas conversas elas são cheias de raiva, de ressentimento, de ofensa, e cada um tem a certeza de que está com a razão. E quando o que deveria acontecer era apenas um diálogo, né? Um diálogo desarmado, onde cada um apresentasse o seu ponto de vista e vida que segue. O diálogo, meus irmãos, é uma necessidade em qualquer sociedade. Porque só através do diálogo é que a gente consegue dividir as nossas ideias, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente viveu previamente. Uma sociedade que não estimula e que não admite o diálogo, ela está fadada a parar no tempo. Porque nada novo pode chegar, nada nunca pode ser questionado. Então fica sempre tudo igual. E como também não há sociedade sem diálogo, não há sociedade sem um pensamento discordante, sem uma opinião contrária. Pensamentos discordantes podem acontecer, inclusive, entre pessoas que são muito afins. Uma mãe e um filho, eles podem discordar sem que haja um arranhão nessa relação. As pessoas maduras, respeitosas, elas conversam, elas discordam, elas assumem suas opiniões contrárias, sim, mas continuam unidos. Cada um de nós deve se preparar e se educar para discutir e divergir sem armaduras e sem ressentimentos. E quando eu digo discutir, eu não estou falando novamente com a conotação de briga, não. Eu estou falando conversar, expor uma ideia. E sendo assim, se a divergência ela é só uma diferença de opinião, de ponto de vista que pode e deve ser colocada, não há necessidade da gente abafar uma divergência ou evitar que discussões acerca de ideias diferentes aconteçam a fim de preservar a união de um grupo, de uma coletividade. Porque conversar sobre ideias contrárias é muito saudável e a gente tem que estimular isso, porque só assim coisas novas vão surgir. O problema é que a gente não vem conseguindo dialogar e expor os nossos pontos de vista diferentes, as nossas divergências, de maneira respeitosa,
com compreensão sobre o ponto de vista do outro e com aquele ouvido desarmado que é super necessário. Não adianta a gente ir para um diálogo com uma pessoa que tem uma ideia diferente da nossa, convicto que a gente tem razão, convicto que a nossa opinião é absoluta e que a gente é o dono da verdade. A gente precisa entrar num diálogo desarmado, desapegado da nossa opinião, disposto a se surpreender com o ponto de vista do outro, que muitas das vezes a gente nunca passou nem perto, de um ângulo que a gente nunca explorou, e a gente pode se surpreender e isso ser uma coisa assim que nos pegue de tal maneira que nos faça mudar de opinião. Uma outra coisa que a gente vem se esquecendo com o tempo é que mudar de opinião pode, não é pecado, não é errado, não nos desonra de maneira nenhuma. Então, sempre que for necessário, que você achar que deve, mude sua opinião. Isso não é vergonha para ninguém. Sempre que você ouvir um argumento melhor do que os que você tinha, que você aprender alguma coisa que você não sabia, mude a sua opinião. Isso não é vergonhoso para ninguém, meus irmãos. É assim que a gente muda. Então, eu peço para vocês que a gente mude a forma de ver as coisas e que a gente possa dar a uma divergência a chance dela ser o que ela realmente é, que é uma oportunidade de a gente aprender, de se colocar com respeito e de permitir que o outro também se coloque com respeito, da gente saber o que ele conhece, o que ele viveu, por que ele pensa o que ele pensa e eu também, que eu possa fazer o mesmo. Não vamos colocar na conta da divergência uma culpa que não é dela, tá? Não é a divergência que causa um abismo da desunião entre nós. O que causa o abismo da desunião é incompreensão, é desrespeito, é radicalismo do elemento humano em qualquer campo de pensamento. Então vamos conversar, vamos expor nossas ideias com respeito, tenhamos divergências saudáveis sim, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro virtual, que possam curtir esse vídeo, compartilhar e espalhar o nosso canal por aí, tá bom? Até a próxima!